Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui nessa tarde com a gente. Estou aqui para hoje, juntamente com a Ana e a Vânia, falarmos sobre como os traços de caráter são capazes de moldar a sua vida. E hoje nós vamos falar de um traço que tem tudo a ver com você, provavelmente. Hoje nós vamos falar sobre o traço oral. Mas para falar sobre isso, eu vou trazer aqui as minhas convidadas dessa tarde, Ana e Vânia Carvalho. Olá, Olá. boa tarde, Ana, boa tarde, Raimundo, tudo bem por aí? Oi, Vânia, tudo bem? Oi, Ana. Oi, Raimundo. Oi, Vânia. Olá a Ah, todos. olá a todos também, esqueci de todos. Olá a todas e todos. Pois é, meninas. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa live, né? Nós temos aí 5 lives para falar sobre 5 traços de caráter, ou caracteres, como alguns se referem aí, né? Nós já falamos aqui sobre o esquizoide, provavelmente quem acompanhou a live anterior sabe disso, e hoje nós vamos falar sobre o traço oral. Bem, vamos falar sobre um traço que acompanha muitas pessoas e essas pessoas sofrem em silêncio, porque elas trazem consigo uma característica muito própria desse traço, talvez aí um sentimento de vazio, um sentimento de abandono que é muito comum, e as pessoas, embora elas tenham uma característica importante, que é de comunicação, de se relacionar, elas gostam de acolher e também se sentir acolhida, ainda assim convive com uma dor que pode fazer com que ela sofra em silêncio. E uma das dores desse traço é o medo do abandono. E aí, como que vocês estão para esse encontro e esse bate-papo de hoje? Bastante animadas aí? Nossa, estou super animada, viu, Raimundo? Porque é um traço que eu acho que, eu diria que é um dos traços mais comuns que eu reconheço muito em mim e em outras pessoas. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho elevado de oralidade, assim, vamos dizer, tirando o esquizoide, né? Eu acho que é difícil ter um esquizoide oral, né? O que é que você acha? Olha, Bom, eu vou falar primeiro de mim também, achei esse tema bem interessante, porque a fala, né, é uma das minhas coisas, mas analisando muito bem, eu realmente, eu tenho uma porcentagem grande do traço oral. E mais tarde nós vamos descobrir por quê. Porque estudando a respeito, eu descobri algumas coisas que são bem interessantes ao meu respeito e que têm a ver sim com o oral. Mas vamos lá, Raimundo. ok. Então, a Ana ela fez uma pergunta se existe uma pessoa que vai ser esquizoide e oral ao mesmo tempo. Na verdade, assim, a pessoa ela pode ter, sim, traço de esquizoidia, uma pessoa mais recatada, uma pessoa mais retraída. Isso se confunde um pouquinho com timidez, introversão. Não deixa de ser. A pessoa convive no mundinho dela. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser dada também. Essa própria pessoa que gosta de, em algum momento, ficar no cantinho dela, ela gosta de falar. Mas, nesse caso, a pessoa ela tem menos desse traço de esquizoide, ela tem acentuadamente essa disposição para falar, conversar, se conectar. Então, ela gosta muito de interagir. Ela sente falta de pessoas. O contrário do outro, né? O esquizoide, ele até gosta de gente, mas assim, você lá e eu aqui. Então, ele não é muito de interagir, né? E Então, isso Raimundo, incomoda um pouquinho. eu queria só pontuar para as pessoas que estão assistindo aqui, se você não assistiu a live da semana passada, né, Raimundo e Vânia, que foi Isso, isso. sobre esquizode, ela está no YouTube e também aqui no Instagram, então você pode ir lá assistir do esquizode. Hoje é do oral, e assim a gente vai seguindo, mas lembrando, não me identifiquei com o oral. Volta lá, assiste a live do esquizode, vê se tem alguma identificação com esquizode. E vai assistindo aqui nossas lives e acompanhando para ver qual traço mais está em evidência na sua vida. É assim que fala, né, Raimundo? E não só Exato. isso também, né? As pessoas que estão à sua volta, né? Que traço que é mais forte neles e para Verdade. evitar os conflitos, né?
Porque muitas vezes é conflitante as relações por a gente não entender o perfil, né, o traço de caráter do outro, né? E você conhecendo esses traços, aí é bem melhor de você lidar com as pessoas em sua volta, no trabalho, em casa, né? É bem legal, é bem interessante. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né, Raimundo? E quando vocês estão trazendo essa questão aí dos perfis, né? Vamos falar de usar o termo perfil somente para as pessoas entenderem uma coisa aí, quem está com a gente, quem vai estar com a gente também ouvindo posteriormente. Então, existem os tipos de pessoas a partir de um formato do corpo, que dá até para perceber isso. Toda aquela pessoa que tem o formato do corpo um pouquinho mais cheio, aquelas pessoas mais cheinhas, né? Rosto redondinho, uma pessoa que tem uma estrutura labial mais grossa, enfim, as pessoas dão aquele sorrisão, né? Mostrando aí, às vezes, até a própria gengiva. Então, essas são algumas evidências de que essa pessoa, ela tem esse traço que nós estamos falando hoje, né? A pessoa, quando ela até comprime um pouquinho a musculatura do corpo, dá para ver é aquela musculatura mais maciazinha, uma pessoa mais cheinha, redondinha. Essa é uma pessoa oral. Mas é interessante, Vaniana, que nós estamos falando aqui nessa live, que os traços moldam a nossa vida, né? A vida como? A vida em casa, com a família. A vida na escola, a vida no trabalho. Quer ver uma coisa? Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem criancinha, essas crianças que têm mais essa sensação de, não fizeram questão de mim na escola, mãe. Né? A menininha chega em casa e fala, mãe, hoje minhas coleguinhas não ligaram para mim. É muito simples falar isso. Não ligou para mim. Então, nesse caso, essa criança sente que ela foi deixada de lado. Em outras palavras, foi excluída. Então, a exclusão para ela é uma coisa que dói muito na criança. Filhinha, você está triste porque... Não, amanhã os coleguinhas vão te chamar. Mas essa criança, ela sente falta de alguém dentro daquele grupinho de crianças que deixou ela para lá. Não foi nem a intenção, mas só o fato de esquecer já faz com que ela sinta essa falta muito grande, né? E aí a mãe vê que a criança está meio chorosa, o que, é que a mãe faz? Dá colo para ela. Então essa criança, ela cresce com essa percepção de que toda vez que ela busca por algo, um carinho, um afeto, uma atenção, um cuidado, e ela não tem, ela sofre bastante. E aí, Ana, como você trouxe, a Ana Navânia falou de trabalho e outros ambientes, é isso mesmo, né? Imagina uma mulher que ela é muito esquizoide, imagina uma mulher que é muito esquizoide, ela gosta muito de pensar, criar coisas, e o marido, ele é mais aquele marido, sabe aquele marido grude, que o povo fala que é um chiclete? Uhum. Ele é muito afetivo, aí beija, abraça, fala eu te amo. Aí a mulher fala assim, o que que esse rapaz fez que ele está falando tanto para mim que ele me ama, né? Alguma coisa errada tem aí. Alguma coisa de errado tem. E às vezes não tem nada de errado, é só o jeito da pessoa. Então, esse indivíduo, né, esse homem ou mulher, que tem esse traço, ele gosta muito disso, de atenção, de cuidado. É uma pessoa mais dada à emoção e ao sentir do que qualquer um outro traço que talvez a gente possa comparar. Né? A exemplo da semana anterior, que são bem diferentes. Sim, muito interessante. E aí eu estava aqui pensando, né? Nossa, com algumas falas, eu até comentei antes, que a gente se reúne um pouco antes com o Raimundo, eu falei, nossa, eu me identifiquei muito com oral, mas peraí, eu também me identifico com tal, com rígido e com tal. Eu falei, nossa, Raimundo, pode coexistir? Eu até questionei por Raimundo antes, eu falei, faz sentido esses dois traços coexistir, né? Pelo aquele comportamento assim, que eu falei por Raimundo, que tem uma frase, olha, que a gente precisa tomar cuidado, pessoal com essas frases que a gente traz na vida inteira, que a gente fala que faz parte da gente, é minha, né? Que eu até falei pro Raimundo, que é aquela assim, ó, quando eu amo, mas quando eu odilho, eu odilho. Aí eu falei, Raimundo, parece que eu tô com o rígido e o oral falando ao mesmo tempo. Ali os dois coexistindo sem tomar uma decisão física, fixa. Saiu. Uhum. Então é muito interessante isso. Então, se você também que está aí
Fica até o final. Vem identificar também com o seu traço aqui, se você perceber que você é oral. Pode ser que você tenha outro traço também em evidência. Afinal, nós temos 5, né, Raimundo? Mas tem uns que domina mais, mas fica aí com a gente até o final para você entender um pouquinho mais sobre você, ou às vezes sobre o seu marido, sobre o seu amigo, sobre o seu colega de trabalho. É, é interessante, Ana e Vânia, né, e também as pessoas que estão aí, ou assistindo agora, ou que vão assistir posteriormente, é assim, olha, por que que esse conhecimento, esse autoconhecimento é importante? Porque eu vou fazer com que as minhas relações, elas sejam mais saudáveis. Então, vamos trazer isso, né? Minhas relações vão ser mais saudáveis. Por exemplo, uma mãe que tem 4 filhos em casa, pensa comigo, uma mãe que tem 4 filhos em casa, são 4, provavelmente, traços diferentes. Isso é predominante, né? A mãe fala, mas você novamente no celular, imagina a mãe falando para o filho, você tinha que ser como seu irmão lá, seu irmão brincando com o outro. Vá se juntar a eles. A criança diz, eu não quero. E ela é muito simples. Eu não quero. E a mãe diz, não, me dá esse celular aqui. Ela toma o celular e a criança faz o quê? Ela não vai brincar com os irmãos. Ou ela vai lá para o quintal, ficar sozinha. Ela está no vai subir numa árvore, vai ficar lá sozinha. Porque ela não se conecta. Então, a mãe, se ela conhece esse filho, ela sabe exatamente o que vai fazer com que ele fique no recurso. E esse filho ficar no recurso significa ajudar a ser ele ser quem ele é. Né? Nesse caso aí, se a esposa, olha só para vocês verem, se a esposa, por exemplo, fala o seguinte para o marido, olha, a gente precisa ir para o supermercado, por exemplo, fazer compras. Logo o camarada diz assim, olha, faça o seguinte, eu vou contigo, fico dentro do carro, vou levar um livro, vou ler, vou fazer qualquer coisa, ou eu vou ficar longe de todo mundo e você entra e faz as compras. Depois, eu vou até o caixa, conduzo o carrinho de compras até o carro, coloco no porta-malas as coisas e a gente vai embora. Ela falou, quero a sua companhia. Ele fala, não, não, eu te levo, mas lá eu não vou. E mesmo que ele vai, não fica muito tempo, ele sai e deixa ela sozinha. Daí a esposa diz o seguinte, esse camarada está arrumando rolo. Não está. Na verdade, ele não quer estar ali. Então esse camarada, ela gosta disso, gosta de multidão, gosta de gente. Ele não é muito dado a isso. O que nós estamos trazendo aqui é, quando você sabe como você funciona, e a Vânia acabou de dizer, quando você entende como os outros funcionam, fica mais fácil essa relação. Ela fica mais harmônica, porque eu entendo como você funciona, te respeito. Você entende como eu funciono e considera, porque ele diz, eu vou com você até o supermercado, mas eu não vou ficar andando com você o tempo inteiro. Porque ali as pessoas estão sempre, né, ou se entreolhando ou se conectando. Ele não gosta disso, então o melhor para ele é ficar onde ele escolheu mesmo. Está tudo certo. Lógico, né? Acordo e combinados nunca é demais. E o interessante, né, gente, que você pega isso, aí você, pô, então se a pessoa ela é oral, ela coisa é um defeito, não é. Às vezes é um mecanismo de sobrevivência mesmo. Então, assim, ela não é que ela não quer ir fazer compra, né? Ela quer ir, mas ela não quer estar naquele meio, naquela multidão. Como tem outras pessoas, caso do oral, o que ele acontece? Ele gosta dessa coisa de um monte de gente. Aí alguém está reclamando de alguma coisa, aí ele vai lá também para dar a opinião dele, né? Ele entra. Por quê? Porque normalmente o oral ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, como ele gosta de estar perto de pessoas, aí a sensibilidade dele vai para o alto, né? Se tem alguém reclamando ou falando, aí toca naquele dele. Opa! Mas aí vem, né, com aquela. Eu sou assim, né? Aí vem com aquela voz mansinha, né? Com aquela coisa, ou tem uma história para contar, ou tem algo para falar. Por quê? Porque, na verdade, o que o oral quer, que eu acho que é muito coisa, é uma carência muito grande de estar ali, de ser ouvido, né? De ser visto, né? Também é uma característica, né, muito forte, que assim, engraçado, que eu vou falar de mim. Eu não é que eu quero ser visto, pelo sentimento de abandono, né? Porque isso vem desde criança,
E eu tinha medo das pessoas não quererem ficar perto de mim, igual na escola. Não deu confiança para mim. Então, eu sempre fui falante, sempre fui a contadora de história, as graças, as coisas para o ambiente ficar bem leve, todo mundo se divertir. Porque, na verdade, um recado que eu estava dando, amanhã eu volto. Aí amanhã eu vou estar aqui com vocês de novo. Então, assim, era assim que eu me sustentava. E nunca gostava, que também o oral tem esse problema, né? Solidão. Então, como eu sou no meio de dois homens, que era suposto serem três, né? Que eu tenho três irmãos, mas um não vingou, um faleceu, e eu tenho os dois irmãos. Aí o que que acontece? Eu me sentia muito sozinha. Então, era falando, conversando, que eu conseguia me colocar dentro de me pertencer ali, pertencer a cá. Então, eu era sempre aquela que era, Vânia, o que que você acha? Vânia, vamos ali comigo, que aí, enquanto isso nós vamos conversando. Ah, para mim era tudo, né? E é engraçado que quando você começa a se conhecer, a entender como você é mesmo, eu comecei a ficar mais quieta. Eu parei de falar. Aí, assim, eu continuo falando, né? Mas, assim, aquela coisa de eu ter que falar porque eu quero pertencer, eu já não tenho isso mais. Não, mas interessante que a Vânia trouxe, que eu parei de falar, que é interessante. Quando a gente estava na formação de constelação, Vânia, me permita, foi muito Sim, interessante, porque Vânia, ela é uma pessoa que fala bem. E aí a professora fazia um sorteio, eu escolhia as pessoas ali, e ela escolheu a Vânia. Escolheu a Vânia, assim, Vânia chegou, Vânia falou, mas Vânia falou a aula inteira, praticamente. e Vânia, ansiosa, então. Vânia falou a aula inteira, praticamente, nem deu tempo de constelar mais, eu acho, depois. E aí a professora foi bem assim para mim, falou, Vânia, respira, volta semana que vem, mas com um tema. Eu não conseguia definir Ela não qual o tema que eu conseguia. queria ser constelada. Eu Ela falava, disparei. Como que ela você falava quer? tanto que ela não conseguia, Cara, tipo, como se ela tivesse entrado no modo de defesa ali naquele momento, no sentido, a minha voz vai me proteger. com Então ela certeza. falava, ela estava tímida. Mas só que a timidez, eu acredito que fez ela perder o controle da, do, da oralidade, não é de falar mesmo. Então ela Uhum. só falava, falava. A professora perguntava, Vânia, é isso? E ela não escutava. Ela estava Nossa. tão num estado tão ativo da oralidade que ela não conseguia. Eu acho que ela não via ninguém, ela só falava, Fala. falava, 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 falava. Era uma Então, assim, defesa, né, Ana? Era uma isso. defesa de E aí, medo de ter que tratar um assunto, só um assunto. Eu não conseguia chegar nele. Não quando a conseguia. professora pegou e pegou a Vânia e falou: para, respira, volta. Ela passou 2 semanas, a professora deu 2 semanas para ela pensar, e aí, quando ela voltou, porque ela, a partir dali ela entendeu que quem estava assumindo o traço era a oralidade, o momento ali. Então ela controlou e ela conseguiu parecer outra pessoa. Raimundo, foi Isso. impressionante. Impressionante. Foi Eu lembro. impressionante mesmo, assim, foi. Eu nunca vou esquecer, porque eu fiquei assim, nossa, é como se ela tivesse tirado uma máscara da primeira vez e aparecido, é como se ela tivesse aprendido a controlar o, o oral dela. É como se ela tivesse se permitido em algum momento falar, ok, calma, eu não preciso falar tanto. Eu posso respirar, eu posso pensar. Foi, né, Vânia? Eu posso ouvir. Eu não conseguia, porque a solidão foi uma coisa tão grande na minha infância, na minha adolescência, na minha vida. E a dor da solidão, ela é assim, aí você dispara, você não pensa para falar. Eu sempre fui assim também, eu tive essa fase horrível, horrível, porque você está lá numa conversa, não que não tinha nada a ver com a conversa, sempre de uma certa forma, eu prestava bastante atenção.
Mas da outra forma, na hora que eu entrava nesse sistema aí de me proteger, de criar essa sobrevivência de vida, eu falava coisas que não tinha para falar. Não era o momento para eu falar aquilo. E eu achava que estava no auge, né? Que estava falando. Aí hoje, né? Depois de ter feito esse curso na escola e tudo, e estudando, né, como sempre nós estamos estudando, eu aprendi que não, a gente tem que ouvir. Vai chegar o meu momento. Eu vou. O que, que eu quero cuidar em mim? Então, pensar primeiro. Por quê? Porque se eu for escolhida, eu não vou precisar atropelar ninguém ou me atropelar a mim mesma. Eu vou saber que se eu for escolhida na classe para poder fazer a constelação, o que, que será? O meu tema será esse. E isso me acalma. Então eu aprendi a me calar. E tem me Não é feito tão bem. Não, não é questão de calar, de não usar, controlar, né, Vânia? controlar a minha oralidade. Por quê? Porque, de certa forma, ela era muito forte. Ela era estrondamente forte em situações que ela não deveria aparecer. É interessante. Eu quero saber do Raimundo o que é que ele acha dessa história como especialista Como e especialista, e se você concorda mesmo se era o traço de caráter ali protegendo a Vânia no de momento quando ela se proteção. sentia insegura. Uhum. Primeiramente que o traço oral, ele é um traço em que dentro de um ambiente qualquer, é a pessoa que tem uma necessidade muito grande de falar, né? Ela fala assim, descontroladamente. Então, ela não tem muito controle disso, ela tem necessidade de falar. Por exemplo, aqui agora, nós três. O que faz com que a gente se conecte aqui agora, através desse canal do Instagram, nessa live, é a oralidade. Eu tenho oralidade alta, a Ana também tem oralidade, não sei exatamente porque não foi medido ainda, e a Vânia também tem oralidade. Por quê? A pessoa que tem oralidade, ela consegue sim se comunicar dessa forma, né? Agora, quando se trata de a pessoa falar como uma forma de ser protegida, talvez ali para. Na verdade, assim, o que o oral não quer é se sentir abandonado. Ele vai querer buscar ali uma conexão maior. Isso está nele, isso está dentro da própria pessoa. Ela quer se conectar. Por quê? Sair dali com aquela sensação que eu gostaria de ter falado e eu não tive oportunidade, isso faz com que essa pessoa ela entre num momento de dor. Porque algo que ela tem para dizer é importante dizer. O que aconteceu com a Ana? Perdão, o que aconteceu com a Vânia? Né? Ela falou, porque ela sentiu naquele momento uma necessidade. E é isso mesmo que acontece, tá? Se não colocar um freio na pessoa, se não cortar, ela fala desordenadamente, E eu sei como é. vai ter que colocar as vírgulazinhas. É. É, então vamos, ó, 3 oral, como é que acontece? É isso mesmo. Ainda para, né? Agora para, né? Mas eu queria trazer aqui, Raimundo, sobre quando que esse traço nasce, né? Que é importante também as pessoas entender quando que o traço de oralidade ele nasce, né? É, normalmente isso numa visão mais sistêmica, né? Porque a gente traz aqui o sistêmico e o Raimundo ele traz a técnica, né? Que é a especialidade Uhum. dele. O traço oral ele nasce mais quando a criança aprende sobre o vínculo de nutrição, né? O vínculo de acolhimento, presença e segurança emocional, né? Aí tem até uma frase que eu vou trazer aqui: o oral ele não sente falta apenas de algo. Muitas vezes ele sente falta de alguém. Como que você me fala sobre essa frase aqui, Raimundo, sobre essa falta? Repete porque deu um atraso na fala aí, por favor. Então, o oral ele não sente falta apenas de algo, porque o oral essa necessidade de comunicação muitas vezes vem do vazio, né? De um vazio que ele tem. Então, o oral ele não sente falta apenas de algo, ele sente falta de alguém. Como que você me responde
essa frase aqui sistêmica de uma forma mais técnica, para a gente entender. Certo, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho essa questão da oralidade quando que ele nasce, ele se forma, na verdade, por ocasião da fase da amamentação, né? A criança ela tem um contato, uma conexão muito grande com a mãe, né? Por ocasião da amamentação. Então, aquela criança, até ela completar ali um aninho de idade, então esse traço está se formando a partir desse momento. E quando você traz que esse traço, ele não sente falta de algo, ele sente falta de alguém. Na verdade, é assim, se a pessoa, uma pessoa agora que está do outro lado assistindo a gente, ouvindo a gente, ou mesmo qualquer de nós três aqui, entende que hoje eu estou me sentindo um tanto sozinha. Veja, eu usei a palavra sentir. Eu estou me sentindo um tanto sozinha. Esse fato de estar sozinha faz com que essa pessoa desenvolva um pouco uma sensação de ansiedade. Ela sente um pouquinho ansiosa. Como a solidão, como o isolamento é algo que coloca essa pessoa no momento de sofrimento, ela busca preencher a ausência desse contato físico, preenchendo com alguma coisa. Tem gente que tem predisposição para comer, tem gente que é dado ao hábito de fumar, às vezes até para suprimir essa ansiedade, né? Suprir essa falta, não de algo, mas de alguém. Eu quero comunicar. O marido não está em casa, os filhos não estão, ela não é muito dada a sair porque não vai encontrar as pessoas onde ela gostaria nesse momento. Então ela se envereda pelo viés do eu vou comer, ou eu vou beber, ou eu vou fumar para preencher isso. Então, ela está se sentindo ansiosa por qual razão? Não para eu ter alguma coisa para ingerir ou para usar, mas eu estou me sentindo ansiosa porque eu estou no lugar onde não deveria. Eu estou no isolamento, eu quero estar no meio de gente. Como eu não tenho gente para me conectar, eu preencho esse vazio fazendo alguma coisa que talvez não vai ser tão saudável assim. Por exemplo, comer, comer, comer. A pessoa ganha peso. Se a pessoa, talvez ela já tenha, né, um corpo mais forte, mais gordinho, e ela come, mas ela não tem. Ela sabe que não falta nada, mas ainda assim ela come para preencher essa lacuna aí, esse espaço de que eu preciso de você, mas você não está, eu vou me ocupar com outra coisa. Conseguiu entender isso aí, Ana? Sim, é interessante porque essa falta muitas vezes não é do alimento, do vício, né? Porque pessoas oral, ela tem mais tendência a Uhum, sim, sim. viciar em algo, em algo, né? Pode ser um jogo, pode ser qualquer outra coisa. É justamente essa necessidade de preencher esse vazio de alguém, né? E esse alguém pode ser o marido que nunca está em casa, que trabalha demais, os filhos que ficam fora, e essa pessoa fica muito tempo sozinha, acaba se isolando, e aí ela procura maneiras, né, de preencher esse vazio, comendo, ou jogando, ou fumando, N possibilidades aí que pode vir, Fazer né? Se eu for falar compra. aqui, É, fazer compras, exatamente, Vânia. Fazer compras, eu aquela comprinha. compras. Ah, eu vou comprar aqui na internet, compra, 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 compra. E ainda fica, tá vazio, o armário não cabe mais nada, a despensa não cabe mais nada, mas a pessoa ainda Mas, tá lá. e na verdade, né, tá sempre buscando o quê? A atenção das pessoas, a validação. Por quê? Porque quando um oral, a dor dele também é a falta, né? Como diz vocês, é a falta de uma pessoa. Então, é a falta. Como é que vai preencher isso? Se ele não sabe que ele tem essa dor, né? Então, até tem eu vou até falar aqui uma frase e gostaria que as pessoas prestassem atenção, porque eu reconheço minha necessidade e me permito pedir. Por quê? Porque o oral, ele também não é muito de pedir, não. Ele é pidão, mas ele espera, esse pidão dele, ele espera que as pessoas deem a ele, né? Ele não é de ficar. Nesse ponto, eu também tenho essa característica. Agora, se me oferecem, aí eu me magoo. Por quê? Porque você quis me dar. Então, por que você não me deu ainda?
Então, eu acho que isso também é uma característica, né? Muita coisa, porque, na verdade, quando fala que vem da amamentação, do nutrir, é mesmo. A gente tem que nutrir a nós mesmos. Então, uma das coisas também que é muito importante é eu aprender a me nutrir. E eu aprendo a me nutrir quando eu não deixo o oral se estabelecer 100%, né, de coisa. E eu tento me nutrir de coisas boas, de sentimentos bons. O que eu tive foi o que os meus pais puderam me dar, né? Era o que eles sabiam. Então, assim, essas coisas é bem importante a gente trazer do inconsciente para a consciência que aquilo que eu tive, aquela nutrição que eu tive, era o que eles tinham para me dar. E na concepção deles, era o suficiente. Então, a partir do momento que eu me nutro, né, disso, de entender que eu não poderia ter mais e nem menos, eu acho que aí é a hora que a gente deixa de disparar o oral, deixa o oral ficar 100% e com tranquilidade você consiga transmitir para as pessoas que você está ali, que você pode ter uma conversa, que você pode trazer uma mensagem, sem atropelar, né, você mesmo. Não sei se é isso, Raimundo? Ô, Ana, é isso? É, quando se traz que o oral, é o que estamos falando aqui, né? Uma pessoa que ela é muito dada à conversação. A pessoa, por exemplo, ela pode dizer isso para as outras pessoas. Olha, eu estou sentindo falta de um abraço. Me dá um abraço. A pessoa ganha um abraço. A pessoa, ela pode até dizer, olha, eu fiz isso para você. Você nem agradecer, você não agradeceu. Ela quer ouvir muito obrigado, ela quer se sentir elogiada, a pessoa quer se sentir vista, acolhida. E isso tudo que nós falamos agora, um elogio, um abraço, um agradecimento, são formas de acolhimento. Ela é auditiva, ela gosta de ouvir, ela gosta de se sentir importante, ela quer se sentir vista. Então, a Vânia e Ana também, né, dentro dessa sua fala, Vânia, tá? A gente, dentro do contexto da análise, a gente diz o seguinte, que você, o seu traço, ou você, Vânia e Ana, com seus traços, você não precisa se desgastar para ser quem você não foi programada para ser. Simplesmente viva e aceite isso, né? Então, você não precisa ser, por exemplo, se você é um leão, você não precisa se esforçar para ser uma águia, porque não vai ser. Ou se você é uma águia, eu quero ser um leão, você não vai ser. Simplesmente seja o que você foi mielinizado para ser, ou foi programado para ser. Viva isso, aceite isso, respeite isso e está tudo bem, está tudo certo. Agora, logicamente, né? A gente vai dizer aqui que o traço não pode ser as nossas moletas. Então, assim, eu preciso fazer um ajuste nisso para me adequar aqui, mesmo que de uma certa forma. Eu vou trazer o caso família de novo. Bem, entende-se que a mãe e o pai, dentro da família, são os que mais interagem para colocar a família no rumo, certo? Mas imagina aquele camarada que ele é muito reservado, gosta de conversar pouco, a esposa ela é mais dada à comunicação, ela fala bastante. E hoje tem que ter uma reunião com os filhos para falar sobre algo, uma demanda da família. Mas se ele já gastou tudo que ele tinha, toda a energia dele, ele gastou lá no trabalho, hoje ele vai chegar em casa e falar para ela assim, olha, sabe aquela reunião que a gente ia ter com os meninos? Hoje não, deixa para depois. Mas o combinado seria hoje. Ele já declinou. Por quê? Porque o traço dele oral, a energia, o pique para aquela conversa, acabou. Então, a pergunta para quem está assistindo a gente, né? Aproveitar já o gancho aqui. Quem está aí do outro lado assistindo a gente, ou que vai assistir a gente, a pergunta é: você tem necessidade de ser elogiado, de ser visto, de ser lembrado, de validação? Você sente essa necessidade? Se você sente,
escreve aqui embaixo, na descrição. Vai aí, rapidamente digita assim, olha, me identifiquei. Ou faz sentido. Se faz, ok, está tudo certo. Não tem nada de errado. Mas aqui o momento é despertar e realizar. Então, a gente te ajuda a despertar de alguma forma para se realizar na vida. E uma das formas é saber qual é o padrão que está no controle, padrão de caráter que está no controle da tua vida. Perfeito, Raimundo. Eu queria só trazer aqui Perfeito. também, para a gente ir finalizando, a potência do oral, né? Porque a gente falou muita coisa aqui que pode parecer que o traço é só negatividade. Não é isso, né? O traço Não. de oralidade é perfeito, assim, no sentido que quando você vê um cantor em cima do palco ali cantando, você acha qual traço ele tem? Muitas das vezes, né, Raimundo? É Oral. um oral total, né? Então, Hum. os traços, a potência do oral é a empatia, o acolhimento, a conexão profunda, a sensibilidade e o calor humano, né? Então, esses são todos a potência que faz com que o oral seja um oral também, que acolha as pessoas. Normalmente, muitos terapeutas têm esse traço de caráter em Oral. evidência, porque eles têm o quê? Esse acolhimento, essa coisa de acolher as pessoas. Então, para a gente avançar nos atendimentos, a gente precisa deixar que o oral muitas vezes assuma no sentido não só de fala, mas de escuta também e de acolhimento, né? E essa sensibilidade que é do oral. Então, o traço oral é um traço, para mim, é um dos mais fofinhos, quando eu digo os mais lindos. Eu Eu também acho, gosto muito. eu gosto muito, eu não sei, eu tenho um amor pelo oral e então, eu acho que todos nós temos ele um pouquinho, né, Raimundo? Mas tem pessoas que têm evidência. Então, Uhum. assim, e a Margarida trouxe aqui, né? Em alguns aspectos, sim. Busca, eu acho que ela quis dizer que em alguns aspectos busca a validação. E é isso mesmo, Margarida. Exato. O oral, ele só quer ser validado daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele sentiu que na vida inteira ele teve que ir se encaixando ali, teve que ir falando muito, ou falando pouco, ou sendo sorridente quando estava triste, para se encaixar, né? E aí ele buscou essa validação a vida inteira, né? E aí, o que que a identificação do seu traço ajuda a dizer o quê? Eu não preciso mais de validação. Hoje eu sou um adulto, sou capaz de controlar as minhas emoções, eu sou capaz de cuidar de mim. E tá tudo bem se as pessoas à minha volta não me vê da maneira que elas gostariam. Eu me nutro por mim mesmo, né? Então, eu acho que é isso, Raimundo e E Vânia. é, e é interessante, eu quero trazer aqui uma construção, Vânia e Ana, para dizer o seguinte: você trouxe terapeutas. Eu vou falar Uhum. que, num contexto muito geral, a gente, por falta desse autoconhecimento, né, nosso mesmo, desses traços, a gente ou perde oportunidade ou desconsidera a oportunidade. Por exemplo, ontem eu estava, só compartilhando aqui com vocês rapidamente, eu estava numa visita a um negócio de uma empresa e um dos integrantes daquele negócio disse o seguinte: a empresa tomou uma decisão agora de desligar o marketing. Toda a equipe de marketing foi desligada da empresa. Daí, a empresa reformulou a equipe, trouxe novas pessoas para dentro do negócio. Daí eu perguntei para ela, mas era necessário desligar todos do marketing? Ela falou, porque não estava dando certo. Mas a equipe não estava dando certo ou algumas pessoas não estavam dando certo dentro da equipe? Ela falou, não sei, só sei que a empresa desligou todo mundo e deixou, o marketing agora vai ser reformulado. Daí eu disse para ela, olha só o que é que acontece. Alguém do marketing poderia ser excelente em vendas, gestão de negócio, gestão de contrato com o cliente. Quando todos foram desligados, aquela pessoa sai da empresa com a sensação de que ela é muito incompetente no marketing. Bem, Com no marketing certeza. não é um negócio para ela, porque marketing é para oral, perdão. Marketing, esse marketing, né, de criação, de inovação, de estratégia de divulgação de negócios, através de mecanismos tecnológicos, isso é para esquizoide. Esse negócio de conexão, venda, gestão de relação com pessoas é para oral. Oral, ele é bom nisso.
E eu digo para... Sabe uma coisa que acontece com os orais? É sentimento de frustração. Ele frustra Também. rápido. Por quê? Porque não tem atenção. Quer ver uma coisa? Nós três aqui. Quando a gente posta essa live no Instagram, vamos ver de nós três qual dos três vai rapidamente ver quantos likes ou curtidas tiveram nessa live. Depois a gente vai fazer um teste, né? Então Vamos fazer um teste. Semana que vem nós começamos falando disso, hein, Raimundo? o Com oral, o que é que certeza. ele faz? O oral, ele quer ver, será que a gente está sendo visto? Será que as pessoas estão lá dando like, dizendo joinha, gostei ou compartilhou? Quando isso não acontece, a frustração vem. E isso é próprio do traço oral. Então, se você que está do Raimundo, outro lado se identifica, comenta aí pra gente. ó, eu queria comentar que a Margarida ela fez um comentário, né? Que quando ela precisa falar, ou responder, ou se defender, ela fica calada. E depois ela fica durante semanas remoendo, né? Se sentindo. Ela colocou sentindo. Acho que ela queria colocar desconfortável, né? Se não deram conversa ou se não acolheram ela ali naquele momento. E é exatamente isso, é justamente esse traço do abandono, né? A pessoa se sente excluída, é como se. Aí ela trouxe até um ponto que eu ia falar e não falei aqui, que é o oral não nutrido, né, É, Raimundo? Sim, sim. não falamos dele, não, né? É. É verdade, não falamos do oral não nutrido, Raimundo, É, né? Que é o oral da falta, isso. no Eu sentido. só, eu só pincelei aqui que o oral do... Existe dois tipos. Bem, na verdade, assim, vamos deixar claro aqui. Existe dois orais, ó, tecnicamente falando, tá? Não existe dois orais. É um oral só. Porém, o oral ele pode ter uma sensação de que lhe falta alguma coisa e tem aquele oral que ele não lhe falta nada. Então a gente diz que existe o oral da falta e o oral do excesso, mas por uma sensação. O oral da falta é aquele que se confunde um pouquinho com o esquizoide, porque ele é magro. É o esquizoide magrinho. Esse camarada, ele, tal como o outro, né, que é o mais fortinho, o oral do excesso, o oral da falta, ele vai buscar coisas para preencher um vazio, porque para ele, de fato, falta. É o oral da falta. E o oral do excesso, ele sabe que não falta nada. Ainda assim, ele continua buscando. Para quê? Para que ele tenha aquele vazio que ele carrega consigo, uma sensação de um vazio, ele possa preencher. E aí é o que a Ana falou lá atrás. A pessoa ela vai por uma direção de, ou ela vai comprar muito, é um hábito, desenvolver hábitos, ela vai desenvolver o hábito de comer, de beber, de fumar e tantas De outras coisas, jogar, de de jogar, tudo, né? que possa. Não, e interessante que a Margarida ela falou que, na verdade, se a pessoa der confiança para ela e começar a conversar, e ela fala muito, né? Mas ela fica mais ali, ó, só esperando aquela pessoa dar a oportunidade para ela A liberar o validação, né? oral, liberar o oral Liberar dela. oral. Eu entendi o que ela quis dizer agora, É, entendi, Margarida. é E é isso mesmo. interessante porque, vamos se dizer que o oral da Margarida seria uma da falta, né, Raimundo? Aquele oral mais desnutrido, no sentido de que eu tenho minha oralidade, mas não tenho a confiança de ir lá E e, me falar, e falar e falar. falar. Eu preciso que as pessoas confiem em mim, me dê abre essa portinha e depois que eu Uhum. entro, aí vai Eu embora, já, né? eu já sou o contrário. Eu já falo. Aí eu preciso que alguém me Me tire. controle. Me controle. A E, Margarida não, ela espera, ela fica ali. Se ninguém der, ela vai ficar inconfortável a tarde inteira ou na festa toda. Mas se alguém abrir, recebê-la, né? Tá vendo? É a mesma coisa, me dá um abraço, né? Se É. alguém abrir e deixar ela entrar, ela vai falar a noite inteira, vai conversar sobre tudo. Mas mas se não derem esse abraço nela, se não deixarem abrir as portas para ela, ela fica quieta no canto. Eu não, já escancaram a porta, aí alguém tem que abrir e falar, vai, sai. agora Não, Eu sou o inverso da Margarida, eu sou o inverso. eu quero trazer aqui para rapidinho para a Margarida uma sugestão. Quando a Margarida ela sai daquele evento com a cabeça cheia, com aquele diálogo interno, isso ela
entra no momento de sofrimento. Ela entra no momento de sofrimento. Então, a sugestão para a Margarida é que ela se coloque no recurso. Como? Pedindo oportunidade. Eu preciso falar. Levanta a mão, literalmente. Levanta a mão. Ah, aqui nessa live, eu quero falar. Raimundo falou alguma coisa aí, a Ana falou, eu discordo do que o Raimundo disse. Eu quero colocar aqui minha visão sobre isso. Aí tem uma mãozinha aqui, ou escreve aí no chat, eu quero falar. Ok. Aí a Margarida, ela entra no recurso, porque ela é interativa, ela é comunicativa. Então, assim, eu preciso fazer valer o meu traço aqui. Eu preciso colocar o meu traço no recurso, eu quero falar. Então, fale. Peça oportunidade, levante a mão, diga eu quero falar e fale o que você tem para dizer. Porque sair dali com aquele caldeirão fervendo na cabeça com um monte de coisa vai te colocar em sofrimento, né? E isso não é saudável para esse traço abençoado que é o traço do oral. Ora, E interessante. ela trouxe uma coisa também mais interessante, que ela falou que quando era pequena era mais aberta, né? E com o tempo fechou. É porque pode também ter acontecido, né, Raimundo, que em algum momento o traço saiu do recurso porque aconteceu algo ou disseram, aí entra aquela coisa, né? Disseram algo que ela acreditou que era verdade. Então, ó, como ela acabou de confirmar, um sofrimento mesmo. Então, Margarida, não precisa chutar a porta, não, que nem nossa colega Vânia. Só abre e se convida a entrar, que vai te É, isso liberar mesmo. que vai te É, liberar do sofrimento. Eu te garanto que se você identificar isso. E se você abrir uma porta a primeira vez, se você vê que não é tão ruim como te fizeram acreditar que era, vai te liberar desse sofrimento e o traço vai agir e atuar como deveria atuar em você, trazendo aí também conforto, né? Porque o oral, ele é maravilhoso. Então, vamos pegar o lado bom do oral aí aproveitar o lado bom dele, né? e trazer pra Aproveitar as gente. coisas boas. É, Eu acho que é isso, né, Raimundo? Acho que a gente se estendeu bastante nessa live, mas que tema gostoso. Bastante. Falei com o oral, ó. eu Viu, também gente? Aí, gosto olha, para a demais. Margarida que está aqui e para outros também que estão aí. Ó. Os três que estão aqui, eu, Vânia e Ana, nós somos orais. A gente tem bastante oralidade. Eu tenho, meu traço predominante é oral. Depois vem para o esquizoide e o rígido. Provavelmente vocês também têm aí bastante oralidade. Assim, para nós estarmos aqui hoje falando, isso é só uma beirada do conteúdo relacionado ao oral. A gente poderia se enveredar aqui por várias questões relacionadas, né? E aí Com poderia se estender certeza. aqui por horas a fio. Mas eu quero aqui, nesse momento, dizer a você que está do outro lado, nos acompanhando, muito obrigado por sua atenção. Para nós é um prazer semanalmente estarmos aqui fazendo e produzindo esses conteúdos, fazendo com que você desperte, que você realize. Ah, mas é somente isso que vocês fazem? Não, a gente tem muito mais a oferecer. Aqui é somente uma pitadinha do que a gente pode trazer de forma grandiosa e graciosa para você. Quero agradecer a você, Ana, quero agradecer a você, Vânia, e dizer para as pessoas, sabe, aqui embaixo, escreve assim, olha, faz sentido, se faz sentido para você. Compartilha, comenta e deixa o seu like, porque para a gente é Deixa. importante. E semana que vem nós vamos falar de quê? Olha, Agora, eita, eu sei, essa eu sei. O próximo da então, lista. vamos Esse deixar para ninguém quer, né, Raimundo? As pessoas têm medo do nome, né? ter medo do nome. E qual é o nome, Ana? Masoca, né? O masoquista. Lista. Então, a gente tem aí traços com nomes e esses nomes, às vezes as pessoas elas ficam um pouquinho assustadas. Meu Deus, como assim? Calma, não precisa ter medo. A gente vai falar do lado bom de todos eles, porque todos são maravilhosos. Né? Com certeza. Exatamente. Sabendo usá-los, eles são todos perfeitos, né? Na medida certa, né, gente? Obrigada, Raimundo, por essa oportunidade. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E manda pra gente aí que a gente responde. Muito obrigada. Gratidão. E Obrigado, mais Ana. uma Obrigado, vez, Vânia. como eu passo aqui e digo, gente, vão lá seguir a gente no YouTube, vão lá comentar, curtir, compartilhar. Ajude a gente a passar essa mensagem para mais pessoas. É um ato de amor também ao outro. Quando você vê algo assim, você
transmite essa informação para os outros. É isso, muito Com obrigada. certeza. E semana que vem estaremos aqui com o Mazoca. Obrigada, Raimundo. Obrigada, Obrigado, Ana. Vânia. Obrigado, Vânia. Vejo vocês na semana que Obrigada. vem. Tchau. Obrigada, Margarida. Tchau. Obrigado, Obrigada. Margarida. Tchau, Tchau, tchau. Margarida. Obrigada.